Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que se complicou na Libertadores. Não quer dizer que o time já está eliminado, mas existe um risco real deles caírem na fase de grupos, o que com certeza não era esperado no início da competição. Claramente o Flamengo subestimou um pouco a situação do grupo, né? Porque assim, Central Córdoba, Deportivo Táchira, LDU, né? Tipo, que por mais que já tenha sido campeão da Libertadores antes, está longe de ver seu auge. Assim, eles entraram achando que iriam passear nesse grupo, que iriam passar tranquilamente, e a realidade se apresenta muito diferente, né? Eu acho que assim, duas coisas contribuem para o Flamengo estar com dificuldades: o salto alto que entraram e o momento ruim que estão vivendo agora, e é obviamente nítido que o Felipe Luiz passa pelo seu primeiro momento de crise, primeiro momento em que o trabalho tático dele começa a encontrar obstáculos. Até pouco tempo atrás ele era basicamente inquestionável, já tem gente pedindo demissão dele, que eu já acho um pouco exagerado, né? Mas eu acho que as pessoas têm que entender, ele é um técnico que tem menos de um ano de experiência. Até um ano e meio atrás ele ainda jogava futebol dentro de campo, agora ele está começando o trabalho dele como um treinador e, assim, obviamente vai ter períodos de dificuldade. O que foi anormal é o cara começar o trabalho dele, né, tipo, já conseguindo vitória, já conseguindo título. Esse é o ponto fora da curva, não é ele chegar e ter dificuldades. Eu espero disso de um técnico que tenha pouca experiência, pouca rodagem. E para mim o grande problema desse Flamengo no momento é saber lidar com a pressão que vai começando a crescer na equipe por mais resultados e aí exigir do Felipe Luiz ajustes rápidos, mudanças que para alguém com a pouca experiência que ele tem pode ser mais complicado de executar. E assim, o Flamengo, ele tá numa situação que ele pode ser eliminado já na próxima rodada. Eles enfrentam a LDU em casa, obviamente é favorito, mas vamos colocar o contexto. Se a LDU consegue vencer o Flamengo, o Deportivo Córdoba só tem que marcar um pontinho, o Flamengo está fora. No momento é LDU com 8 pontos, Deportivo Córdoba com 8, Flamengo com 5, Deportivo Táchira com 0. Então, assim, o Deportivo Táchira está fora, é um oponente que o Flamengo ainda enfrenta, então tem oportunidade de somar mais 3 pontos, mas é só para mostrar a figura. Se o Flamengo empata com a LDU e aí o Deportivo Córdoba vence, o Flamengo vai ter um teto de 8 pontos no grupo e, na verdade, 9, né? Mas 9 pontos e não alcança mais o Deportivo Córdoba, que iria a 11 com uma vitória. E aí a LDU pode vencer um já classificado Deportivo Córdoba na última rodada e avançar. Entendem a situação, o contexto? Então, assim, o Flamengo consegue se complicar em um grupo que teoricamente deveria ser mais tranquilo, mas é nítido que é um clube que está jogando com muita displicência a fase de grupos. Não é um time que está dando sangue, suor e lágrimas dentro de campo. E eu acho que isso não está tão relacionado ao técnico, porque já vem sendo a história do Flamengo do ano passado, já teve seus sofrimentos no ano passado. No ano retrasado também não foi nenhuma maravilha. Então, assim, a gente sabe que o Flamengo já vem ali, assim, passando no limite do perigo sem necessidade, muito por displicência, tá enfrentando a fase inicial da Libertadores e achar, é tudo muito fácil, os oponentes só estão abaixo da gente em outro patamar. Olha, você é outro patamar, prova dentro de campo, joga sério o tempo todo. Se você não tá jogando sério, não tá levando a sério a concorrência, talvez quando eles ganharem de você seja tarde demais para acordar. Então, assim, o Flamengo, para mim, é um clube que às vezes tem essa displicência de achar que, nosso time é tão bom que vai passar por isso com muita facilidade. Tem que entender que essa história de outro patamar só vai colar depois que você ganha os jogos. Antes dos jogos, com responsabilidades a fazer dentro de campo, esse salto alto só te machuca, entende? Não vai ser confortável para jogar desse jeito. E eu acredito assim que o Felipe Luiz agora está sofrendo muito pela falta de experiência e vivência dentro do esporte, porque assim, uma coisa é treinar base, e ele fez isso por muito pouco tempo, uma outra coisa é treinar profissional. E ele está tendo que lidar com a questão de pessoas já começarem a entender um pouco como eu jogo, o time já está começando a ter um pouco de desgaste com a ideia inicial, eu tenho que fazer ajustes e mudar. E isso nunca é fácil para alguém que está começando a trabalhar agora. Isso acontece com bastante frequência, né? Do cara chegar, ter um impacto inicial interessante, a primeira ideia base dele funcionar muito bem, e depois ele tem que fazer o período de decupagem, otimização do jogo, e assim, fazer com que o time seja eficiente com o passar da temporada, ser um pouco mais maleável. Isso não é tranquilo. Eu vou falar um time que sofreu bastante nessa temporada com esse aspecto de
começou bem e acaba tendo muitas dificuldades para se ajustar. O Chelsea não é o Maresca. O Maresca chega com efeito novidade, muda completamente a forma do Chelsea jogar em relação ao que era com o Maurício Pochettino. E assim, começa a primeira parte do campeonato voando, né? Inclusive a 2 pontos do Liverpool em certo ponto do campeonato. E aí o que acontece? O time fica muito previsível, ele não é capaz de ajustar e mudar, não é um cara experiente, não é um cara com muita rodagem, e o que acontece? O time cai de produção e chega a cair até para fora do top 5. Agora voltou, porque alguns jogadores saíram de lesão, isso faz com que eles dentro de campo tenham mais presença, né? Ok, e eu acredito que o elenco do Flamengo vai sempre manter o Flamengo na parte de cima da tabela, mas a derrota no Brasileirão, esse jogo agora na Libertadores é um sinal de alerta para nada vai vir de graça, e o Felipe Luiz é um técnico promissor e tudo isso, mas certo momento vai começar a sofrer pelo fato de não ter essa rodagem e de ter que lidar com condições que ele não está tão acostumado e que obviamente cedo ou tarde ele vai ter que aprender a lidar com isso. Então eu vejo que o Flamengo está sofrendo agora com a falta de experiência do técnico. Isso é algo que eles já deveriam saber, com o risco que tomaram a efetivá-lo como profissional, entende? Como técnico efetivo da equipe. Óbvio que o Marcos Braz não fez isso pensando em futebol e que se proteger na figura de um ídolo do clube. Agora, ele entregou resultados a princípio. Ele tem potencial, ele tem qualidade. O Flamengo vai abrir mão só no primeiro momento? Eu acho isso um pouco ridículo, entende? Óbvio, ser eliminado da Libertadores é muito feio se isso acontecer. É um vexame que não pode passar em branco. Mas ao mesmo tempo vai demitir o cara, se isso acontecer, para contratar quem para o lugar. Não é como se tivéssemos um mercado abastecido de super técnicos e nomes fantásticos, né? Inclusive, os nomes aqui são medianos para baixo e cobram caro. O Fernando Diniz está querendo 2 milhões por mês para treinar no Vasco, o Carlinhos que cobra mais de 1 milhão para treinar, o Odair Helma é mais barato no mercado, eu tenho certeza que ninguém no Flamengo quer o Odair treinando a equipe deles, entende? Então, o que eu acho o Felipe Luiz já mostrou que é capaz de treinar e mostrar bom nível tático dentro do Flamengo, mas obviamente ele vai ter que aprender a lidar com essas adversidades. O Flamengo vai se sujeitar a fazer o que o Arsenal fez, né, na esperança assim, olha, o Arteta começou mal o trabalho dele, ele até começa com o título de FA Cup, mas vamos lembrar, as 2 primeiras temporadas do Arteta no campeonato inglês foram 8º lugares, eram as piores posições do Arsenal em muitos anos. Ele só foi conseguir um 5º lugar, e nem era Champions League na época, no 3º ano de trabalho. É a partir do 4º ano, do 5º, que o time vira um time para brigar lá no top 4, entende? Para começar a brigar literalmente por títulos. Mas a verdade demorou para o cara se tornar o técnico que levasse o nível do Arsenal nesse ponto. Então, o Flamengo vai fazer essas dores de crescimento, vai ter essa paciência ou não? Eu acho muito difícil eles terem isso, mas eu realmente, assim, visto o cenário atual, não acho muita lógica ficar questionando o Felipe Luiz a ponto de demiti-lo, entende? Como eu disse, não é como se tivesse gente que facilmente vai entrar ali no lugar dele e produzir mais. Ah, porque o Jorge Jesus está no mercado. Eu não acho que o Jorge Jesus quer treinar o Flamengo agora, ele quer treinar a seleção brasileira. Se ele quer voltar para o Brasil é para treinar a seleção e para conquistar algo que ele não conseguiu na carreira dele e não para simplesmente voltar para o Flamengo. Talvez se der errado para ir para a seleção ele possa voltar para o Flamengo, mas enquanto isso não acontece, entende, né? Eu acho que ele quer fazer a vitrine dele para a seleção e não para o clube. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.